Alencar do Estudo 477, arquiteto. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse artigo aqui do Palazzo BR, é um blog, né, onde ele fala das 10 tendências de arquitetura e decoração para 2023, bem interessante, né? Então, ele cita aqui 10 tendências da arquitetura para a decoração em 2023. Então, ele traz aí a questão, por exemplo, das formas orgânicas, cores naturais, a abundância de iluminação natural são algumas maneiras de destacar, né, e criar as conexões. Além disso, a questão do aconchego, do bem-estar, né, que são prioridades, sem abrir mão, claro, da questão da beleza. Então vamos direto ao assunto. Vamos ver as 10 principais tendências da arquitetura e da decoração para 2023. O primeiro ponto aqui são os designs arredondados, formas orgânicas. Então, dá para ver nessa imagem aqui, né? Bem legal. A gente consegue perceber aqui, né, o layout aqui desse sofá, a paginação aqui do piso, né? Com formas bem orgânicas. Então essas formas arredondadas, elas acabam sendo um resgate dos anos 60, dos anos 70, né? E viram uma tendência agora em 2023. Uma outra são as cores naturais. Então, nessa imagem a gente consegue perceber aqui, por exemplo, os tons, né, de bege, marrom, madeira, né, uma iluminação quente, uma iluminação indireta, né? Então, tons bem neutros, vamos dizer assim. Então, essas cores, esses tons mais claros, eles acabam trazendo um clima de aconchego, um clima de tranquilidade, né? São as texturas amadeiradas nos móveis, nos revestimentos, nos painéis. É uma tendência que ajuda a marcar o conforto do local. Uma outra questão da iluminação. Iluminação natural, muito importante, né? A gente pensar na concepção do projeto a questão da iluminação natural. Então, uma luz abundante, ela acaba criando um aconchego e ele acaba valorizando o espaço. Então, para a gente usar esse recurso da iluminação natural, a gente precisa pensar de que maneira a gente vai abrir, né, esse espaço para que essa iluminação consiga chegar e gerar esse conforto no ambiente. Um outro é o design biofílico. Para quem não sabe, bio quer dizer vida, fílico vem de filia, amigo da vida. Ou seja, trazer as plantas, trazer vegetação para o projeto, né? Então a gente vê aqui nessa imagem um detalhe aí da área de lazer. E a gente vê ali a vegetação compondo, né, fazendo uma moldura bem interessante no projeto. Então essa conexão com a natureza, né, ela acaba trazendo benefícios, porque torna cada vez mais aconchegante, né, e traz a sensação de bem-estar físico, mental para as pessoas. Já tem estudos que mostram que a presença de plantas acaba melhorando a saúde das pessoas. Um outro é o ambiente integrado, né? Ambiente integrado, multifuncional. Então aqui nessa imagem a gente consegue perceber um ambiente, né, bem integrado. Então a gente tem uma sala de estar, uma sala de TV e lá atrás a gente ainda consegue visualizar, né, integrado ali a cozinha. Então essa otimização e a integração também é uma tendência, ou seja, manter os ambientes conectados, né? Trazer aquela sensação de amplitude, né? De interação, fluidez. Então, agora a gente quebra aquele paradigma das paredes, das divisórias, das coisas encaixotadas, fechadas, isoladas. Um outro, a decoração Ko-Fi. Então, esse estilo, mais uma vez,
ele vira uma tendência para trazer os ambientes aconchego, conforto, tranquilidade. São aqueles tons neutros, né? Tecidos agradáveis, objetos de artesanato, móveis que são funcionais, com texturas, elementos que vão trazer o bem-estar para o usuário. Então, é exatamente isso que a gente traz quando faz a opção dessa decoração. Não menos importante é a questão da sustentabilidade, né? Então, a, a ligação entre projeto arquitetônico e a natureza, ele não deve ser uma diretriz secundária, mas deve ser a principal. Então, além desse elemento, natureza, remeter à questão do bem-estar, né, à questão da sustentabilidade, né, construções inteligentes, elas acabam aproveitando de forma melhor a luz natural, a água da chuva, os materiais de reaproveitamento, que são duráveis, e principalmente essa questão do consumismo, né? Então, a opção pelo minimalismo, ele acompanha uma tendência, né? Porque a gente está no momento de repensar os nossos hábitos de consumo. Então, a opção por poucos produtos, com maior durabilidade, menos descarte de resíduos, então fazem parte aí dessa proposta que traz sofisticação, que traz leveza e fluidez aos espaços, como a gente consegue ver nessa imagem aí, ó. Então a gente tem uma área de lazer integrada com o espaço interno da casa. E um outro são os elementos naturais. Então veja, a gente tem aqui um painel feito com pedras naturais, 2 tons, novamente remetendo aqueles tons mais tranquilos, né? O marrom, o bege, né? Combinando aí com madeira, com o verde, né? Uma vegetaçãozinha ali de decoração, e tons neutros, né? Então, essa conexão, né, das plantas com os elementos naturais, com a madeira, com a natureza de uma forma geral, que cria essa composição interessante. Outra coisa, os revestimentos, eles acabam reproduzindo as características de pedras naturais, né? E aí a gente pode trazer essa sensação de natureza para dentro de casa, né? Ok? Então, isso também é uma tendência, né? E a gente acaba agregando um toque de rusticidade e de elegância ao espaço. A questão do aconchego, né? E do bem-estar, né? Então, assim, estética, ela é importante para qualquer coisa, né? Mas uma coisa vamos dizer assim, é unanimidade. O bem-estar, ele deve estar contemplado em todas as áreas do projeto, independentemente da estética e da composição que você tem naquele local. Por quê? Porque é um local onde a nossa casa, né, o espaço, vamos dizer assim, a edificação, ela é projetada para receber pessoas, muitas vezes receber amigos, e a beleza ela não pode ser sacrificada, assim como a gente não pode sacrificar o conforto em detrimento da beleza de quem vai conviver ou usar aquele espaço. Então, pensar 360 graus nessa questão do aconchego e do bem-estar é muito importante. Aqui a gente tem na imagem um detalhe. Veja que a gente tem uma laje aqui em cima, né, na foto, mas foi feito aqui um trabalho de design aqui com essas estruturas, né, que pode ser feita com gesso, com revestimento amadeirado, e aí a gente tem essa composição interessante, né? O tijolinho também imitando, né, um revestimento imitando o tijolinho, e os tons pastéis, né, combinando com um mobiliário em tons de madeira, claro. Outra coisa é o tom da madeira.
A tendência é a gente usar esses tons mais claros, não os tons escuros, né? Aqui a gente tem um exemplo que é a casa como um espaço de refúgio, né? É uma tendência, né? Por quê? Porque a casa ela precisa ter o equilíbrio, né? Você precisa gostar de estar nela, né? Então, e precisa ter a identidade do proprietário, do morador. Então, alguns objetos eles vão trazer, vão revelar a personalidade, vão dar sentido àquele espaço, né? Então, na casa a gente tem as memórias afetivas, as lembranças com significados potentes, né? Então, essa combinação de elementos e de estilos é que vão deixar o espaço particular, né? E único. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das tendências trazidas aqui pelo palazzo.ind.br. É um blog falando das tendências da arquitetura e decoração para 2023. Eu gostei muito e resolvi compartilhar com vocês. Forte abraço, até a próxima.